vocês podem ver tanto no circuito não padrão quanto o circuito padrão, a gente tem as seguintes altitudes para serem feitas. Porque não é só o perfil horizontal, que é esse aqui que você está vendo, não só a navegação lateral, que a gente chama também, que é isso aqui que a gente vê curvas para a direita e para a esquerda, isso é chamado navegação lateral, ou então plano horizontal. Galera, esse aqui é tudo padrão, curvas para a esquerda, com essa distância aqui, referências visuais. Porém, a gente também tem que saber as altitudes padrão desses circuitos, tanto padrão quanto não padrão. Eles são o quê? Eles são padrões, eles possuem valores fixos. Por exemplo, essa caneta falhando, deixa eu contar. Por exemplo, galera, helicópteros monoturbina, ou seja, os helicópteros monomotores, lá no RAB você vai encontrar as aeronaves assim. Eu sei que turbina é diferente de motor, isso todo piloto sabe. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que no RAB eles colocam essa nomenclatura, helicóptero monoturbina, biturbina, que o pessoal chama, né? Obviamente que turbina não é igual ao motor, mas se a aeronave tem duas turbinas, ele tem dois motores, né? Eu vou botar monomotor porque isso aqui tá bom, tá me tirando a concentração. Helicópteros monomotores têm que fazer compulsoriamente, a não ser que seja autorizado pela torre, circuito de tráfego padrão e não padrão a 500 pés. Isso é padrão. Todo piloto de helicóptero tem que saber isso. Helicópteros. Mas hoje nem uma caneta preta quer funcionar, hein? Já para aeronaves asa fixa, ou seja, aviões a hélice, tem que fazer o circuito de tráfego padrão e não padrão a uma altitude de 1000 pés. Agora, aviões a jato tem que fazer o circuito de tráfego padrão ou não padrão compulsoriamente, a não ser que seja autorizado pelo controle de tráfego aéreo, fazer o circuito a 1500 pés acima do solo, beleza? Só lembrando isso aqui, galera, é o que? Altitude AGL, que significa Above Ground Level, ou seja, acima do nível do solo. Quer dizer que o quê? Quer dizer que é 1500 pés em relação ao chão. A gente poderia dizer que é circuito a 1500 pés de altura, também estaria certo. Porque é o seguinte, se a gente tem um aeroporto situado ao nível do mar, está aqui nosso aeroportozinho, o circuito de tráfego deverá ser feito por aviões a hélice a 1000 pés, está vendo? Esse 1000 pés o que? AMSL, Above Medium Sea Level, ou seja, acima do nível do mar médio. Mas isso é o que? Que a gente usa no circuito é o que? AGL, Above Ground Level. Quer dizer que a aeronave tem que fazer o circuito a 1000 pés em relação ao chão. Então, se a aeronave se encontra no nível do mar, 1000 pés de circuito vai ser 1000 pés no altímetro, porque se a aeronave encontra-se ao nível do mar, o conceito de altura iguala-se ao conceito de altitude. Isso sobre o mar, sobre uma superfície plana. Isso a gente aprendeu em meteorologia. Se você tem dúvida, acessa esse vídeo aqui. Mas se você não tem dúvida, a gente tem que importante seja lembrar o seguinte: se a gente tem agora um outro aeroporto cuja elevação é 5.200 pés, isso é o que? A elevação do campo. O aeroporto encontra-se a 5.200 pés. Qual vai ser a altitude que o helicóptero vai ter que fazer o circuito? Helicópteros vão ter que fazer o circuito a 5.700 pés. Porque lembra, o circuito é AGL, Above Ground Level, acima do nível do solo. Se o solo está a 5.200 pés, helicópteros têm que fazer 500 pés acima do solo. E se o solo encontra-se a 5.200 pés, o circuito será feito a 5.700. Galera, isso cai pegadinha direto na prova da ANAC. Cai direto mesmo, gente. Toda hora cai uma questão dessa. Eles colocam num aeródromo com elevação 3.700 pés. Aviões a jato farão circuito, aí eles colocam AMSL, above, ou seja, acima do nível do mar médio.
Se eles colocam AMSL, Above Medium Sea Level, significa o quê? Ele quer saber a distância do circuito de tráfego até o nível do mar. Lembra-se que a altitude é em relação ao nível do mar? Pois é. Então, se ele quer saber o AMSL sobre o nível do mar, sendo que o lugar tem uma altitude de 3.700 pés, se ele quer perguntar aviões a jato, a gente sabe que aviões a jato tem que fazer circuito a 1.500 pés acima do solo, tem que fazer o circuito a 1.500 pés de altura. Então a gente vai ter que somar os 1.500 pés aos 3.700, que vai dar um circuito a 5.200 pés. Agora, se ele perguntar num aeroporto cuja altitude é 3.700 pés, qual é a altura que deverá ser feito o circuito de tráfego por aviões a jato? Aí é diferente, ele perguntou qual é a altura. A altura, 1.500 pés, acabou. Então ele vai botar nas respostas, provavelmente, ele vai botar 5.200, 3.700, 1.500 e, sei lá, ele vai botar um resultado 4.700 para você confundir com aviões aéreos. Aí você vê, não, se ele perguntou qual é a altura, independente da altitude do aeroporto, independente da elevação do aeroporto, a altura do circuito de tráfego para aviões a jato é 1.500 pés. Então você vai lá na Charlie e, bum, mata a questão. Isso cai direto na prova da Nike, é fundamental você saber isso. Circuito de tráfego padrão. Curvas pela esquerda, perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base, perna final. Todos feitos para helicóptero 500 pés, aviões a hélice 1.000, aviões a jato 1.500 pés de altura. Agora, circuito não padrão, curvas pela direita, mesma coisa. Perna contra o vento, perna de través, perna do vento, perna base, perna final. A altitude, a altura, 500 pés para helicópteros, 1.000 para aviões, 1.500 para aviões a jato. Beleza, pessoal? Tá beleza, pessoal? Vocês entenderam isso? Isso é fundamental. Para encerrar a nossa videoaula 01 de hoje, vou explicar o que significa aquelas números na cabeceira e como é que a gente define a pista em uso. Galera, lembra-se que a gente falou em navegação sobre rosa dos ventos? A gente falou sobre angulação em relação ao norte magnético? Pois é, vamos dizer que a gente tem aqui, nossa, minha linha reta assim, é uma maravilha. Vamos dizer que a gente tem aqui o nosso norte magnético. Se a gente tiver uma pista fazendo 20 graus, vendo esse ângulo aqui, ó, esse ângulo em verde, se a gente tem uma pista que faz 20 graus céu, se a gente tem uma pista que faz 20 graus de angulação entre o seu eixo longitudinal da pista em relação ao norte magnético, essa pista ela vai ter uma numeração. E qual que vai ser essa numeração? Vai ser a 02. E você vai estar me perguntando, por que essa pista não vai ser chamada de 20? Eu vou explicar por quê. Porque, galera, se essa pista ela possui 20 graus em relação ao norte, a gente vai ter que apelidar ela de 02 pela seguinte forma. Porque a definição para as pistas em uso, a gente sabe que existem o quê? Existem 360 direções num círculo, certo? A gente estudou isso em navegação. Quer dizer que se a gente tiver um círculo aqui, a gente pode dividir ele em quê? Em 360 direções diferentes, correto? Porém, se a gente colocasse cada pista em uso, cada pista a gente colocasse a numeração, primeira coisa, a gente ia ter uma pista aqui, aí ela ter 347, a outra ia ser a pista 167, tá vendo? Aí a gente sabe que, como a gente estudou em navegação, que a cada um certo tempo vai alterando o campo magnético da Terra, ele vai mudando uma razão de 8 minutos por ano, ou seja, a cada 15 anos muda-se 2 graus. Então imagina, toda hora a gente teria que mudar, porque a gente sabe que a cada ano são 8 minutos que muda. A gente ia ter uma ordem de a cada 7 anos ia ter que mudar, tem que chegar lá na pista, pagar o número lá e botar. Aí passa lá, aí 7 anos, a pista lá, peraí, vamos lá, apaga a pista, vai lá, apaga a pista lá, põe o número também. Ia ser autorizado pouso pista 345, aí depois dia seguinte, não, autorizado pouso pista 346, aí muda todas as cartas, muda todos os negócios,
ia dar um trabalho gigantesco. Aí o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, a gente sabe que num círculo completo existem 360 direções, então 360 são o quê? São 3 dígitos. Então a gente pega, 360 não são 3 dígitos? Beleza. Aí o que eles fizeram? Das numerações das cabeceiras das pistas, a gente sabe que uma cabeceira de pista a gente chama também como se fosse uma pista, por exemplo, essa aqui é a pista 02. Porém, essa outra aqui, correspondente dela, é 20. Mas a gente sabe que é uma pista só, tá vendo? É essa aqui. Porém, existem 2 cabeceiras, mas a gente utiliza o nome como se fosse pista 02, pista 20, como se fossem 2 pistas diferentes. Porque elas possuem algumas diferenças, mas eu vou falar disso depois. Vamos seguir aqui, galera. 360 graus. A gente põe 3 dígitos. Se a gente tem uma pista cuja inclinação em relação ao norte é de 347 graus, beleza, 3 dígitos. Agora, se a gente tem uma pista que tem 180 graus em relação ao norte, e a gente tem uma pista que faz 20 graus ao norte. Só que como é que a gente vai escrever 20 graus, sendo que a gente tem 3 dígitos? A gente faz o quê? 0 à esquerda. A pessoa fala que 0 à esquerda não vale nada? Pois é, mas como a gente vai ter que usar ele aqui, pista 020, que ela faz 20 graus em relação ao norte. Agora, a pista que faz 27 graus em relação ao norte, como é que ela vai se chamar? 027, tá vendo? Aí, por convenção, como é que eles definiram a numeração das pistas? Eles pegaram a angulação certinha que a pista faz em relação ao norte magnético, eles colocam lá, essa pista faz 027 graus em relação ao norte magnético, eles colocam lá, 027. E depois sabe o que eles fazem? Eles fazem isso aqui, apagam o terceiro dígito, tá vendo? E pronto, agora a gente tem as numerações das cabeceiras, tá vendo? Aquela pista que fazia 180 graus, ela vai ser pista 180, ela virou pista 118. A pista que fazia 020 graus virou 02. Então quer dizer, toda vez que você vê uma pista que você vê assim 02, significa que ela faz 020 graus em relação ao norte, tá vendo? 20 graus, então ela vai ser chamada 02. Por quê? Porque eles cortam o terceiro dígito das pistas. Agora, tem um detalhe. O seguinte, beleza, mas tá bom, essa pista aqui é 342 e essa aqui é 347. Todas essas aqui serão chamadas pista, a gente vai arredondar elas para o curso delas vai ser todas aqui entre a pista 340 e a pista 349. Todas essas aqui serão chamadas pista 34? Negativo, 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 gente, negativo. Os valores que definirão a pista ser, por exemplo, 35, para ela ter aqui a numeração dela 35, a angulação precisa, porque a gente sabe que 35 é 350 graus, porém 35 só tem 2 dígitos, então a gente fez o quê? Cortou o último dígito, virou pista 35. Porém a gente sabe que existe essa precisão aqui. Mas como é que eles fazem? Eles abrangem todos os valores de pista que tiverem, por exemplo, da pista 35. Todos os valores que tiverem correspondidos entre 355 e 346, a gente for definir a numeração da nossa pista, correto? Pois é. Então, mas então existe um padrão. A gente não vai, por exemplo, esse exemplo aqui que a gente pegou, essas 2 pistas aqui, tá vendo? Qual que seria a numeração dela? Por exemplo, se a gente sabe que a gente tem que cortar o terceiro dígito, a gente tem que cortar para definir a pista, o número da pista. A gente tem que cortar o terceiro dígito, certo? Beleza, achou 3434. Porém, a gente sabe que essa aqui é 342 e essa aqui é 347. Porém, essas duas não serão chamadas pista 34, porque eles não pegam os seguintes valores, pista 340, aí os valores 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, tá vendo? E aqui estaria o 50. Eles não pegam essa divisão, tá vendo? Aí aqui dividiria, viria 339, 338, 337, 336, 335, tá vendo? Essa seria o que? Uma divisão que o pessoal acharia certo, tá vendo? O 340 até o 349 seria a pista 34, correto? Não, não está correto. Galera, a aviação eles usam diferente, né? Então a aviação, para definir a pista 34, o rumo magnético do eixo da pista
tem que ser um rumo que compreenda-se entre o valor 345 e 336. Entre esses valores aqui, ó, qualquer desses valores aqui vai ser considerado pista 34. Tá vendo? E 336, se o valor 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, todos esses valores de pista de 3 dígitos de angulação em relação ao norte magnético, todos esses valores aqui, eles arredondam para a pista 34. Agora, se o ângulo da pista em relação ao norte for 346 graus, eles já jogam para a próxima pista. Então aqui para cima já virou pista 35. Ao mesmo tempo que valores abaixo de 336, o que eles fazem? Eles jogam para baixo. Isso aqui é da pista 33, tá vendo? E assim por diante. Então você tem que saber isso aqui que é muito importante, galera. A gente quer saber a pista 34, tá vendo? A pista 34. Então, todos os valores que vão definir pista 34 dos 3 dígitos, que a gente sabe que um círculo divide-se em 360, então esse terceiro dígito aqui, que vai definir se a pista qual que vai ser o quadrante da pista, a gente tem que saber esse detalhe. Os valores inferiores da pista, que acabarem em 6, até o número 6, vão definir essa pista 34. Assim como os valores superiores ao dessa pista, que acabam até o número 5, também vão definir a pista 34. Agora, valores acima desses 5 já passam para a próxima pista. Vocês têm que entender desse exemplo numérico aqui, tá vendo? Eu quero definir a pista 34, a numeração da pista 34. Então quer dizer que todos os valores entre 336 e 345 vão definir, sendo essa pista a 34. A gente está dividindo o quê? Em 100 partes iguais, beleza? Então, essa terceira parte aqui, seria esse terceiro valor aqui, que a gente utiliza ele na navegação, ele vai ser o valor que a gente vai ter que cortar para definir a pista, o número de numeração da pista. Só que a gente tem que saber esse detalhe, porque a numeração precisa da pista tem essa regra aqui, ele não se aplica pista 34 é do 340 até o 349. Não é isso, galera. Para a pista se definir 340, a numeração precisa dela, a angulação precisa dela, tem que estar entre 345 e 336. Então quer dizer que o quê? A regra que eu quero explicar é o seguinte. Ó, deixa eu pegar aqui o exemplo da pista 160. Ele vai ter esse seu segundo valor tanto na próxima casa quanto na casa inferior. Por exemplo, 160 a gente vai ter valores na casa do 161, assim como a gente vai ter valores na casa do 159, tá vendo? Aí o que a gente tem que saber? É que valores para cima param no 5 e valores abaixo acabam no 6. Assim você vai ver que, mesmo assim, a gente manteve o quê? 10 decimais, porque a gente sabe que 10 decimais é igual a 1. Se a gente tem 10, pega um decimalzinho, um decimal, e junta 10 decimais, o que a gente vai encontrar? Ó, um decimal é o quê? 1 sobre 10. Agora, se a gente somar 1 sobre 10, mais 1 sobre 10, 1 sobre 10, a gente vai achar o quê? A gente vai achar um inteiro. Então, mesma coisa. Se a gente somar todos esses decimais aqui, a gente tem que achar um inteiro. Então, tem que ter 10 decimais aqui na nossa pista. Então, ó, quantos decimais tem aqui? Ó, tem 1 decimal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 decimais, então pode pular a casa, pode pular, adicionar. Se a gente tem um decimal aqui, a gente pode adicionar um para cá. Se tem 10 decimais, tem um inteiro, a gente joga para cá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 decimais, então a gente pode definir todos esses valores aqui como sendo da pista 34. E assim por diante. Por exemplo, a pista 0, 2, 3. Tá vendo que o 3, ele tá onde? Tá aqui o 3, tá vendo? Então, ele ainda está abaixo do 5. Então, essa pista a gente vai cortar e chamar ela de 0,2. Agora, se a gente tivesse a pista 166, a gente tem que definir qual que é essa pista. A gente vê, ó, o valor 6, ele estaria o quê? Ó, ele estaria o quê? Na parte de baixo dos decimais da pista 1,7. Porque a da 1,7 vai do quê? Vai do 1,75, vai 1,74, 1,73, 1,7, até chegar a 1,70. 169, 168, 167, 166. Tá vendo que o 66 ele está fazendo parte aqui, ó, da parte de cima. Então a gente vai ter que jogar, arredondar
para o número maior. Então a gente vai cortar o 6 e vai adicionar mais um aqui. Porque o 6 está na parte do decimal superior. Tá vendo? Está na parte do decimal superior. Então a gente vai ter que cortar e jogar a numeração da pista para cima. Isso parece um pouco confuso, mas tem que saber dessa regra. As seguintes perguntas aqui, que cai direto na prova da ANAC para a gente encerrar a nossa videoaula, galera. Tem-se os seguintes valores de pista. Tá vendo? Eles dão esses valores aqui. 0, 4, 5, 1, 2, 1, 168 e 359. Eles querem saber, esse aqui são o quê? São os rumos absolutos, ou seja, esse aqui são os rumos verdadeiros das pistas. Em o quê? Nos decimais, olha, ele te dá em centesimal, na verdade, porque ele te dá 3 dígitos. Ele quer saber qual vai ser a numeração da pista. Aí o que a gente faz? A gente sabe que a gente tem que cortar o terceiro número, mas a gente tem que ver se esse número que a gente cortou, se ele tiver até o 5, a gente tem que jogar para a cabeceira para baixo. Agora, se esse número tivesse do 6 para cima, a gente tem que jogar para a cabeceira maior, a gente tem que adicionar da cabeceira. Por exemplo, 045. A gente está vendo aqui que a gente vai definir, a gente vai ter que cortar esse dígito. Porém, a gente está vendo que esse dígito é 5 ou menor. Então, quer dizer, se esse dígito é 5, a gente vai jogar ele para a cabeceira menor. Por exemplo, ó, tá vendo o 5? A gente vai cortar, como esse valor que a gente vai cortar é menor do que 5, é igual ou menor que 5, então a gente corta ele. Então a pista 045 vai virar a pista 04. Mesma coisa aqui, tá vendo? Ó, 1, 2, 1, a gente vai cortar ele para achar a nossa cabeceira. Esse valor é menor do que 5, então a cabeceira vai continuar sendo 12. Agora esse caso aqui, a gente vai cortar o terceiro dígito para achar a nossa cabeceira, porém esse valor ele é maior do que 6. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que, já que ele é maior que 6, a gente vai ter que adicionar mais um nessa segunda casa. Então 168 vai ser o rumo de uma pista 17. Galera, essa aqui eu separei, como a gente viu que o curso era 359, eu separei por quê? Porque isso aqui é interessante, porque o valor 359, como você pode ver, aqui ó, tá vendo 359? Ele tá aqui, tá vendo 359 aqui? Então, esse número, tá vendo que a gente ia cortar ele, só que como ele é maior do que 6, a gente jogaria para a pista maior. Então, essa pista, teoricamente, ela deveria se chamar o quê? 000, tá vendo? 000, a gente cortaria o terceiro, ficaria a pista 00. Só que não existe pista 00. Eles, na verdade, chamam a pista 00, eles chamam ela de pista 36. Por que pista 36? Porque a gente sabe que no nosso círculo, ele começa no 0 graus, faz uma volta completa e acaba onde? No 360. Porém, o ponto de 360 graus é o mesmo de 00. Então, o que eles fazem? Além de chamar de pista 00, eles chamam de pista 36. Tá vendo? Eles chamam de pista 36. Então, isso é muito importante para a gente colocar. Então, quer dizer que todos os valores correspondidos entre 356 e 005 serão da pista 36. Isso é uma regra muito importante da gente saber. Beleza, pessoal? Isso aqui tem que ficar muito claro mesmo. Não existe pista 000. O que existe é o que? Pista 36 e pista 18. Beleza? Com isso a gente pode encerrar a nossa videoaula 01 de regulamentos. Mas então, pessoal, é isso. Nós chegamos ao fim de mais uma videoaula hoje sobre regulamentos. Foi o que eu falei, os básicos de regulamento. A gente falou um pouquinho sobre o circuito de tráfego, falou sobre alfabeto fonético, falou de um monte de coisas fundamentais que você tem que saber, básicos de regulamentos. Próxima aula a gente vai falar de coisas mais legais, a gente vai falar sobre o serviço de controle de tráfego aéreo, vai falar sobre posições da torre de controle, vai falar um monte de coisa. Mas o que é importante é saber é o seguinte, essa história da posição aqui da pista que eu falei, pode ter ficado um pouco confusa a minha explicação. Se você entendeu, beleza? Maravilha. Se você não entendeu, manda um comentário aí que eu te explico melhor. Beleza? É uma coisa tranquila, só você lembrar daquele esqueminha do, se tiver 6, o valor centesimal for maior do que 6 ou maior do que 6, a gente joga para a pista de cima. Se for abaixo do que 6, a gente joga para a pista de baixo. É só saber isso que você tá chuchu, beleza. Então lembra, pista 346 a gente joga para 35. Agora, a pista 345 a gente joga para baixo, 340, pista 34, beleza? É só isso. Galera, você tá ligado no núcleo de aprendizagem e serviço em voo, eu sou o instrutor GT.
Eu agradeço demais a sua visualização, eu agradeço muito mesmo o seu compartilhamento aí no Facebook, então você se inscrevendo no nosso canal. Então é isso, galera. Chegamos ao fim de mais uma videoaula. Eu lhe desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa madrugada, seja qual for do dia, a neve está com você. Beleza, pessoal? Sou o Instrutor GT e fico por aqui. Tchau, tchau e até a próxima.